Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto, por favor. Roberto mandou R$18. Tem alguma novidade sobre o caso do Daniel Mastral? De repente pararam de falar sobre isso. Boa, Daniel Mastral, ele era um ex-satanista, né, que foi encontrado morto. Disseram que a versão foi que foi suicídio. Você tem alguma notícia sobre esse caso? Não tenho conhecimento. Eu também não. Foi o tipo de coisa que na internet ganhou repercussão. É aquela situação. Vejo os crimes que acontecem aqui junto da gente, dentro do departamento de homicídio, dentro da nossa violência do nosso dia a dia. Eu praticamente acho que fica dentro de um suficiente. São muitos, né? É. São muitos aí, o cara... Eu acho que deve acontecer muito no seu dia a dia, né? De perguntas sobre crime, de dúvidas, até fora, que aqui é um podcast, beleza, é uma entrevista, é uma conversa, mas no dia a dia o que deve chegar de gente para comentar com você sobre esses assuntos. É que assim, muitas vezes, em alguns casos, você acaba tendo alguma informação a mais, entende? Ou do crime, ou do fato do porquê achou culpado, do porquê não se achou culpado. E a gente relaciona isso aí junto com o nosso trabalho. Sim. Tá? Aqui a gente vem conversando aqui, está querendo conversar do O.J. Simpson. Sim, sim. Entende? Então vamos dizer O.J. Simpson. Problema DNA. Problema cadeia de custódia. Entende? Problema de procedimento. Então, assim como a gente briga para se ter uma preservação do local, o local começa, vamos dizer, a preservação. Quando chega a polícia militar, ela começa a ser responsável pela cadeia de custódia. Ela começa a ser responsável pela preservação do local, para que ninguém entre, para que ninguém modifique a cena. Para pegar as coisas de uma forma mais preservadas, mais intactas possível. Porque o criminoso já vai tentar maquiar alguma coisa. Então, se a polícia chega e atrapalha, fica mais difícil ainda. Tipo assim, você vê assim um exemplo, né? Tinha uma mancha de sangue, o policial foi entrar, ele pisou na mancha de sangue e caminhou dentro. Uma pegada. Aí o policial pega e fica quietinho, não fala. Sim. Entende? Então você vê, possivelmente, ou existe uma chance dessa pegada ser do autor. Tá dentro da cena do crime. Sim. Entende? Às vezes chega alguém e mexe numa caneca. Eu vou lá, faço levantamento de impressão digital e vou achar o dedo do polícia. Então não tem, ninguém entra, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém faz nada. Para que a gente chegue e tenha esses vestígios preservados, intactos. E aí pode surgir mais uma dúvida, né? Se foi intencional, foi sabotagem ou se foi exatamente, imprudência. Exatamente. Então existe começa a briga, vamos dizer, existe lei com relação à cadeia de custódia. Então a cadeia de custódia começa com a chegada da polícia militar. Só para quem lê, cadeia de custódia é a preservação da cena do crime? Não, a cadeia, ela começa. O que é cadeia de custódia? Cadeia de custódia, o que acontece? É uma série de procedimentos que eu vou garantir que o que for coletado é uma coisa intacta da sendo uma cena do crime. Um exemplo. Eu vou pegar essa caneca, vou tirar a impressão digital. Ninguém pode ter botado a mão. Sim. Aí eu vou fotografar e vou descrever dentro do laudo que essa caneta ficava em cima dessa mesa. Aí eu vou falar que eu fiz o levantamento de impressão digital. O papiloscopista, foi feito o levantamento de impressão digital. Isso aí, o que é coletado, é acondicionado numa embalagem lacrada. Tá? Uma embalagem de segurança, que não pode ser rompida. Então eu vou dizer assim, olha, tal material foi coletado da cena do crime, acondicionado na embalagem tal e vai para tal laboratório para fazer tal teste.
Aí eu mando um ofício para o laboratório. O laboratório vai receber isso, ele vai dizer assim, olha, eu recebi do perito essa embalagem que está intacta com esse lacre para fazer tal coisa. Eu abri a embalagem, um perito abriu a embalagem para fazer as coisas, os exames que não sejam necessários, e depois ele vai guardar de volta. A embalagem que a peça foi, tá, junto da embalagem nova, e vai dizer assim, olha, o resultado, e olha, esse material vai voltar para o perito dentro, esse outro lacre. Então o que acontece? Eu tenho todo um procedimento, de onde foi coletado, como é que foi transportado, como é que foi condicionado, para onde foi, que exame foi feito, depois que voltou, eu consigo rastrear, tá, todo o caminho dessa evidência. Sim. E tendo a cada ponto o resultado de algum exame. Se alguém abriu, tem que ser feito para algum exame. E isso aí tem que ser tudo documentado. Sim. Tá? E eu tenho que ter um procedimento desde a coleta, o acondicionamento, todos esses processos e até voltar para a gente. O policial que não seguir esses procedimentos pode, inclusive, ser penalizado. Pode ser penalizado e a prova inutilizada. E a prova inutilizada. Ou o Jay Simpson. É isso que eu ia falar agora. O Jay Simpson é conhecido basicamente por ser o crime perfeito ou quase perfeito. Mas foi por conta desses problemas na cadeia de custódia. Exatamente. Se você não tem um método, como um procedimento padrão, você não tem acondicionamento padrão, você não tem toda essa cadeia de custódia, esse segmento que tem que ser padronizado, tá? Isso aí o advogado chega assim, olha, isso aqui, essa cadeia de custódia está quebrada. Quem é que vai dizer que o material que veio aqui é o mesmo que está vindo para cá? Você tem como afirmar? Foi isso que a defesa usou em favor. Você tem como afirmar, provar que sim? Cara, não tem como provar, mas foi. Então, e somado a isso tudo, ainda tinha uma questão racial muito grande, uma tensão racial nos Estados Unidos, porque o povo apoiava a comunidade negra porque ele era negro, achava que era uma injustiça, ao mesmo tempo que ficou meio que claro que ele matou a mulher, né? Eu vou dizer assim, não vou entrar nem em termos de racismo, né? Porque nos Estados Unidos até algumas concepções com relação ao racismo, atitudes, sim, são bem diferentes da nossa. A realidade brasileira. Entende? Dentro da nossa realidade, existe o racismo? Existe. Tá? Por muita gente existe o racismo e as fobias da diversidade toda que a gente enfrenta. Eu acho que a gente tem que trabalhar primeiro o ser humano. Sim. Entende? O ser humano ou é de caráter ou sem caráter. Aí independe de qualquer coisa. Entende? Então eu prefiro trabalhar com as pessoas com caráter. E vocês, peritos, tentam não se contaminar com qualquer ideologia, porque são os caras da prova, né? Da prática. Não posso. É aquele que a gente veio falando desde o início, da verdade. A verdade não vê isso aí. Sim. A verdade